Eu começo cumprimentando você que escolheu estar aqui. Parabéns por você ter escolhido estar aqui. Por uma razão muito simples. A vida é feita de oportunidades. E assim como os momentos, as oportunidades são únicas. E você escolheu estar aqui neste momento. Por que isso é importante? Isso não é somente importante, isso é especial. Daqui a pouco, quando nós terminarmos este estudo, estes minutos já serão parte do passado. Então você poderia ter escolhido fazer qualquer outra coisa. Você escolheu vir para cá, para esta sala, alimentar o espírito, que é o que nós fazemos quando nós nos reunimos em torno de uma página do Evangelho, conforme nós já estudamos nas aulas anteriores. Quando nós concentramos os nossos pensamentos em favor de um objetivo em comum, nós aumentamos o potencial dessa energia que nos conecta com a energia da fonte que nos alimenta. Então, parabéns por estar aqui, que aproveitemos estes momentos. Eu quero convidá-lo e convidá-la a todos que estão aqui nesta sala para que fiquemos até o final. Por que eu estou dizendo isso? Porque lá no final, ao concluirmos a reflexão em torno da página do Evangelho, nós vamos abrir para perguntas, se houver, e se não houver, nós vamos orar juntos. E isso é muito especial, é muito significativo. Eu dizia ainda há pouco sobre aumentar o potencial da energia que nos envolve, que nos acalenta, que nos conforta. Quando nós fazemos isso juntos, acreditando nisso, sentindo isso, nós nos beneficiamos, porque nós facilitamos, nós propiciamos uma conexão mais adequada com Deus. Então fiquemos até o fim, porque nós vamos orar juntos. Esse trabalho ele será feito juntos, você fará parte disso. Então, este é o convite. Vamos então viajarmos juntos na reflexão, mergulhando naquilo, no sentido, na essência do que Jesus nos ensinou. Hoje, nós vamos dar continuidade ao capítulo 24, que é intitulado Não coloqueis a candeia sob o alqueire. Eu expliquei na aula anterior o que é alqueire, é um vaso ou uma cesta. Então, acender uma vela e colocar essa cesta em cima seria abafar a luz. E nós conversamos bastante sobre isso, que na medida em que o conhecimento nós vamos adquirindo, é nosso dever multiplicá-lo para que essa luz clareie outros caminhos de outras pessoas, ajudando-as a viver melhor. Então, nós vamos hoje para a parte 2 do capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, que são os últimos três tópicos, três assuntos. Primeiro, os sãos não têm necessidade de médico. Depois, coragem da fé. Precisa ter coragem para exercitar a fé. Muitos fraquejam diante das dificuldades. E, por fim, carregue sua cruz. Por que será que Jesus falou isso? Vamos, então, fazer uma reflexão juntos em torno desta mensagem reservada para todos nós na noite de hoje. Então, vamos lá. O nosso primeiro item: os sãos não têm necessidade de médico. Jesus estando à mesa na casa desse homem chamado Mateus, aí vieram muitos publicanos e pessoas de má vida que se assentaram à mesa com Jesus e seus discípulos. O que os fariseus, tendo observado, disseram aos discípulos de Jesus: por que vosso mestre come com os publicanos e pessoas de má vida? E Jesus ouviu. E então Jesus dirigiu-lhe as palavras e lhes respondeu: os sãos não têm necessidade de médico. É, meus irmãos e irmãs, é muito significativa esta fala, porque os fariseus, eles faziam parte daquele povo que se julgavam melhores do que os outros. Entretanto, Jesus falava para todos. Quem é que se achegou ali, ajuntou-se
com Jesus e seus discípulos. Justamente os pobres e deserdados, sofridos. E por que Jesus fala para eles e não fala para os outros? Porque eles se mostraram receptivos, necessitados de consolo, dóceis e de boa fé. Os orgulhosos, ao contrário, julgavam não ter nenhuma necessidade, não precisar de auxílio, julgavam-se possuidores de toda a luz possível. Então é significativa esta fala de Jesus, quando diz: os sãos não precisam de médico, mas aqueles que se reconhecem necessitados, fragilizados, aproximar-se do mestre que tem ali o recurso, o medicamento, uma palavra que consola. Quantas vezes nós mesmos nos sentimos consolados por uma palavra, por um gesto pequenino? Mas por quê? Porque a pessoa do outro lado se permitiu nos auxiliar e nós nos permitimos receber. O orgulho e a arrogância distancia. Então é disso que Jesus estava falando. Os sãos, aqueles que já acham que não precisa, não é para esses que o remédio está aí. Então ele, Jesus, dizia: eu vim para aqueles que estão necessitados e querem receber este auxílio. Neste capítulo, nesta parte do capítulo, Allan Kardec nos convida a analisarmos que estas palavras do mestre aplicam-se também ao espiritismo. E nos convida a analisar sob a ótica no terreno da mediunidade. Só lembrar aqui que mediunidade é aquela capacidade que a criatura humana tem de interagir com o mundo espiritual, comunicar-se com o mundo espiritual, estabelecer comunicação de alguma forma. Então, vale aqui também esclarecer que quando a gente fala ou ouve alguém dizer fulano é médium, imediatamente nós imaginamos que esta pessoa recebe os espíritos, incorpora, como se fala no popular. Quando a gente estuda, a gente vê que incorporar não é uma palavra apropriada, porque o espírito não entra dentro do outro corpo, mas ele estabelece uma sintonia, entra no campo mental e consegue transmitir o que pensa, e o médium verbaliza. Então tem a psicofonia, tem a vidência ou clarividência, clareaudiência, a escrita. Então, costuma-se dizer que esses são médiuns. Sim, esses são médiuns com essas faculdades ostensivas que todos nós as testemunhamos. Podemos ver, visualizar. Mas, de uma maneira geral, todos nós recebemos influência do mundo espiritual. E, nesse sentido, nós somos médiuns. Agora, aquela faculdade ostensiva, em que o médium ele é convidado a trabalhar, ele não é obrigado. Só que se ele se recusa, ele acaba sofrendo algumas dificuldades em administrar as suas obrigações e responsabilidades dentro do dia, porque ele está em falta com aquela tarefa que aquele recurso, aquela faculdade lhe propiciaria se ele aceitasse. Então, o recurso da mediunidade, ele foi dado para todos. E Allan Kardec diz assim, é curioso, como tem gente que imagina que por ser uma faculdade tão preciosa, deveria ter sido concedida somente às pessoas de bem, somente às pessoas que fizessem bom uso dela. Por que que Deus deu essa faculdade para algumas, para todas as pessoas, inclusive para algumas que fazem mau uso dela, então? Não deveria ter sido dada somente para as pessoas que fossem capazes de fazer o bem? E Allan Kardec nos convida a ampliar a visão sobre este pensamento. A mediunidade é uma predisposição orgânica. Assim como a predisposição à capacidade de ver, de ouvir, de falar, assim é a mediunidade. E quando Deus nos criou e nos deu o livre-arbítrio, pelo livre-arbítrio, muitas pessoas abusam das faculdades que têm e acabam usando mal. Por exemplo, vou pegar a fala. Quantas vezes nós mesmos já testemunhamos o mau uso da fala, da palavra articulada, que só a espécie humana é capaz de fazê-lo? A espécie humana é a única que tem essa capacidade, a inteligência,
de construir, articular, criou um código finito de letras para organizar palavras, um código finito para criar significados infinitos. Entretanto, muitas criaturas abusam da faculdade. A fala, por exemplo, vamos pegar aqui dois comportamentos que fazem estragos danados: maledicência, calúnia. É da fala, não é? Agora imagine que Deus criou o homem e desse a ele somente essa capacidade de articular, de falar palavras, somente as pessoas que fossem capazes de dizer coisas boas. E aí Kardec propõe a seguinte reflexão: como seria o mundo? Teríamos muito mais mudos do que falantes, porque nós ainda estamos numa condição de gradativa de evolução, é devagar, com o passar dos séculos, nós vamos crescer, mas ainda abusamos das faculdades preciosas que Deus nos deu. Então, com a mediunidade acontece a mesma coisa. Da mesma forma que o homem pode abusar das outras faculdades, de suas outras capacidades, pode abusar da faculdade. Como Deus nos criou com o livre-arbítrio, ele deu as faculdades a nós, a criatura humana, e deixou-o livre para usá-las. Vamos lembrar uma passagem do apóstolo Paulo que diz o seguinte: olha, uma pessoa pode tudo. Está lá no texto bíblico. A mim, tudo me é permitido. Porém, nem tudo me convém. Então, muitas vezes, a pessoa ela não se dá conta de que o mau uso de uma faculdade vai gerar um resultado ruim, vai ter uma consequência danosa. Vai. Mas o sujeito escolhe. Eu dizia há pouco, somos a única espécie que tem essa capacidade de avaliar, medir, tirar conclusões, fazer escolhas, discernir o certo, o errado, o bem do mal. E algumas criaturas optam por fazer escolhas de caminhos que sabidamente não são bons. Mas também é preciso saber que tem consequências. Então, todos nós, todos, seremos responsabilizados pelos nossos atos. Por isso, Deus deu o livre-arbítrio. Então, é preciso ter o conhecimento, o entendimento, de saber se eu quero isso para mim, para me corrigir. Eu já contei aqui outro dia, num dos estudos anteriores, que às vezes estou lá no atendimento fraterno, e ao explicar isso para as pessoas, algumas pessoas falam: olha, eu entendi, mas eu não quero isso para mim, eu não quero me modificar agora. Posso deixar para outra? Pode. E depois volta com uma carga de sofrimentos ampliada e não sabe por quê. É porque fizemos escolhas ruins quando tivemos a oportunidade de nos corrigirmos. Muitas pessoas fazem isso consigo, mas muitas mesmo. Então a mediunidade ela é concedida sem distinção, para que os espíritos possam levar a luz a todas as classes sociais, do pobre ao rico, aos sábios para os fortalecer ainda mais na obra do bem, e aos viciosos. Por que tem pessoas que ainda têm vícios terríveis e vêm com uma mediunidade aflorada, uma mediunidade extraordinária, mas continua nos caminhos viciosos? Por que será? E aí algumas pessoas falam: por que Deus então deu uma faculdade dessa para um camarada desse? Meus irmãos e irmãs em Cristo, os viciosos são justamente aqueles doentes que precisam de remédio. E a mediunidade é um remédio extraordinário. Ela funciona como um relezinho, um sensor que nos faz lembrar o tempo todo a necessidade de trabalhar na obra do bem, de fazer a caridade. Porque quando emprestamos o corpo físico para esta conexão com o mundo espiritual e socorrer o necessitado através da mediunidade, nós construímos créditos extraordinários. Mas tem gente que não quer saber disso, nós não podemos obrigar ninguém. Então são justamente esses que precisam de médico, que precisam do remédio. Então muitas vezes vem com a mediunidade. Porque do contrário, ele não faria a mesma caridade. E muitos não querem. Tem pessoas que vêm nos procurar na casa espírita e perguntam assim, lá no atendimento fraterno: como é que eu faço para me livrar disso?
E eu digo, não dá para você se livrar disso. Não é essa a pergunta que você deve fazer. A pergunta é: como é que eu faço para socorrer essas criaturas doentes, enfermas, agoniadas, angustiadas, que eu estou percebendo aqui junto de mim, do meu lado, ou ouço, ou simplesmente percebo um mal-estar? Eu estava bem, de repente, do nada, comecei a me sentir mal. Certamente os seus sensores captaram a dor de um necessitado que bate na porta da casa mental, pedindo-lhe socorro. Bastaria uma prece naquele momento, com fé fervorosa, porque nós aprendemos, num dos estudos anteriores, que pelo pensamento, eu elevo o pensamento através do fluido cósmico universal, e ele é elevado aos benfeitores mensageiros de Deus, de Jesus, para socorrermos o necessitado que se apresenta ao nosso lado. Mas eu posso não querer isso, como algumas pessoas não querem. Então, aos médiuns que têm essa capacidade de receber as mensagens, é um presente de Deus. Porque quando recebe uma mensagem edificante, convidando-o a se corrigir, isso tem um impacto muito forte, porque ele está recebendo direto da fonte espiritual, do amigo espiritual que envia uma mensagem, conclamando-o a corrigir sua conduta, seus comportamentos. Que seria diferente se eu pegasse o evangelho e fosse levar a mensagem. Eu seria um terceiro, não teria o mesmo impacto. Então a mediunidade tem esta capacidade de mexer com o ânimo, ou melhor, sensibilizar de forma mais contundente. Então, é uma bela oportunidade de trabalho de caridade. É um remédio que fortalece o espírito. É para esses que o remédio veio. Como disse Jesus, eu vim para os doentes e não para os sãos. Se o médium não aproveita essa oportunidade, que ele não é obrigado, porque ele tem o livre-arbítrio, a consequência, com o passar do tempo, é a perda da mediunidade, é distanciar-se desta capacidade de conectar com os benfeitores. E ao distanciar-se do trabalho na obra do bem, ele agrava o risco de sofrer um processo obsessivo, de ser aliciado, fascinado com ideias, às vezes inteligentes, mas de espíritos maus. E isso pode desencadear um processo obsessivo. Pode. Então, a mediunidade, por si só, ela é um recurso, uma aptidão flexível. Eu posso tanto conectar os espíritos superiores, como conectar espíritos maus. Depende da minha conduta, do meu comportamento. E aí, irmãos e irmãs, como é então que eu faço para eu alçar aquela posição do bom médium? O que é o bom médium? Será aquele que se comunica facilmente com o mundo espiritual? Hã? Não, não é. É aquele que sintoniza com os bons espíritos, espíritos que já estão interessados no trabalho da obra do bem incessante. O Evangelho, segundo o Espiritismo, tem uma frase que diz o seguinte: é aquele que é simpático aos bons espíritos. E eu aqui quero sintetizar toda essa ideia na seguinte frase: o bom médium é aquele que é assistido pelos bons espíritos. Porque nós precisamos dessa assistência dos bons espíritos para que a gente faça a nossa parte. Quantas vezes fomos, às vezes, assediados por algumas mentes enfermas e uma prece, um pedido de socorro ao amigo espiritual, imediatamente neutralizamos aquela energia negativa com o desejo de socorrer aquele cara que está insuflando, aquele cara que eu digo é aquele irmão doente, não tendo mais o corpo físico, mas preserva a sua individualidade. Não é porque o sujeito passou deste plano físico para o plano espiritual que ele vira santo. Não. Ele continua carregando consigo o conjunto de seus valores, das suas virtudes e das suas deficiências. Então, muitas vezes, uma criatura que passou uma vida inteira arraigada no vício e no desregramento, ao despertar do outro lado, se ela saiu com vontade de cobrar alguém, ela continua com aquela vontade de cobrar alguém. Então, quando ela encontra aquela pessoa a quem ela deseja cobrar, se essa pessoa perceber
o mal-estar, basta que use o recurso da oração. Não importa saber quem é. Às vezes eu atendo as pessoas no centro e eles querem saber. É uma perturbação espiritual? Eu digo, é. Dá para saber quem é, dá onde veio, quem foi que mandou. Não é isso que Jesus ensinou. Jesus pediu para que nós oremos por essas criaturas, para que a gente peça aos benfeitores que eles sejam acolhidos, e na medida em que eu faço isso e eles são socorridos, eu me melhoro. Então é disso que Jesus estava falando. Esta faculdade, a capacidade de perceber, de interagir com o mundo espiritual, é para que nós também pratiquemos a caridade. E ao encaminhar esses doentes, nós também nos fortaleçamos em nós a nossa saúde espiritual. Então, nesse sentido, as qualidades morais do médium são decisivas para uma boa sintonia ou para uma sintonia negativa. Certamente, muitos de nós aqui presentes conhecemos um provérbio que diz assim: Dizei-me com quem andas e eu te direi quem és. Em se tratando de sintonia, das companhias espirituais, e nós as conectamos pelos pensamentos, basta que avaliemos os nossos pensamentos. Onde é que eles estão? Quais são essas nossas conexões, essas nossas preocupações? Então, uma pessoa que tem na pauta de suas atribuições diárias ou semanais, de forma regular, atividades, atribuições na obra da caridade, trabalho de auxílio, seja do atendimento, seja de orientação, seja de auxílio material, de filiar-se a uma atividade assistencial. Tudo isso nos faz conectar com a equipe espiritual do bem. Então, em matéria de pensamento, nós atraímos de acordo com os nossos interesses. Se nós já estamos interessados em nos melhorar, nós vamos nos conectar com espíritos do bem. Então, quais serão então as nossas companhias espirituais? Se eu fosse fazer um paralelo com aquele provérbio, eu diria: dizei-me o que pensas e eu te direi quais são ou qual é a qualidade desses espíritos que estão sintonizados com esses pensamentos. Para pensar, para levar para o travesseiro. Vamos trazer isso para o dia a dia, como eu gosto de fazer. E eu quero deixar aqui duas dicas. Pegar aqueles ensinos de Jesus. Allan Kardec diz: aquelas palavras aplicam-se ao terreno da mediunidade, que é o que é estudado nesse capítulo. Primeira dica, trazendo para o dia a dia. Cultive bons pensamentos. Tenha o hábito de orar todas as manhãs, todas as noites, ou seja, no início e no término do expediente diário. Discipline a sua agenda diária, semanal, de tal modo que tenha um tempo, 1 hora, meia hora, 15 minutos para uma leitura edificante. Culto do Evangelho no lar. Este eu tenho falado aqui em todos os estudos, sobretudo nos tempos em que nós estamos passando. Ao invés de reclamar, não aguento mais, esse negócio não acaba, esse isolamento, essa quarentena, essa pandemia. Gente, isto veio para nos convidar a nos corrigirmos, fortalecer a nossa resistência, a nossa fé, a nossa capacidade de superar. E toda vez que a gente supera, a gente fica feliz. Já falei isso em outros estudos. Então, praticar a caridade nas pequeninas ações, atitudes do dia a dia, do saber falar, do saber ouvir, parar para escutar, que é diferente de ouvir, pedir desculpas, dar desculpas, perdoar, pedir perdão. São essas coisas pequeninas que nós estamos sendo convidados. Até outro dia, faltava-nos tempo para o convívio. E agora está tendo tempo demais e a gente está sentindo saudade de um tempo que a gente já não tem mais. Então, que tal orar a Deus e pedir sabedoria para lidar bem com tudo isso e ali na frente sairmos fortalecidos, meus irmãos e irmãs? Eu falava sobre o culto do Evangelho no lar, eu vou falar um pouquinho mais dessa situação daqui a pouco.
Mas deixa eu fazer uma observação. O culto do evangelho no lar é aquele momento em que eu reúno a minha família. Mas eu moro sozinho. Então tem aquele dia e aquele momento para você fazer a sua conexão com Deus. É. O André Luiz relata em uma de suas obras, logo nos primeiros livros, Missionários, Os Mensageiros ou Missionários da Luz, um desses dois, que certa ocasião, ele e um outro aprendiz, justamente com o seu instrutor, vieram em caravana para aprender lições aqui na crosta terrestre. Era madrugada, escura, e quando eles adentram já no campo da atmosfera terrestre, eles visualizam do alto muitos pontos luminosos na noite escura, como se estivessem olhando do alto um céu estrelado. Como nós vemos do alto um céu estrelado, eles iam do alto olhando para a terra, o céu estrelado, uma terra estrelada. E ele pergunta ao seu instrutor: do que são aqueles pontos luminosos? E o instrutor diz: André, aqueles pontos luminosos são as casas, os lares, os ambientes onde as pessoas já praticam o culto do evangelho no lar. E isso explica aquilo que nós estudamos no livro dos médios. Quando as pessoas se reúnem e formam esse, aumenta o potencial energético, nós impregnamos o ambiente terreno dessa energia espiritual a ponto de ser vista pelo olhar espiritual. Mas acontece que haviam pontos luminosos maiores, mais esparsos, como se fossem estrelas mais brilhantes. E André pergunta: e aqueles pontos maiores, o que se trata? E diz o instrutor: aqueles são os ambientes, templos, igrejas, os centros espíritas, que são os ambientes onde as pessoas se reúnem para orar, para buscar o remédio, aquele remédio que Jesus falou. Isso eu estou acrescentando à fala do Espírito André Luiz. Ali, tu veja, nós construímos luz no ambiente onde nós estivermos pela prática do bem, do culto do evangelho no lar. Isto é vida, isto é energia revitalizante, meus irmãos. Então, eu falava do culto do evangelho no lar, em algum momento, eu vou dar a segunda dica agora, em algum momento o Espírito André Luiz vai enfatizar a importância disso novamente. É uma página trazida por André Luiz, pelas abençoadas mãos do nosso querido Chico, que diz o seguinte: eu quero que você medite comigo agora. Diz assim, olha, experimente ainda hoje agradecer a Deus os benefícios da vida e valorizar os recursos do próprio corpo. Experimente ainda hoje trabalhar e servir, além do próprio dever, quanto lhe seja possível. Essa também é para levar para o travesseiro. Experimente ainda hoje observar, ainda que por um instante, a beleza da paisagem que lhe emoldura a presença ao seu redor. Experimente ainda hoje nada reclamar. Experimente ainda hoje comentar unicamente assuntos edificantes. Experimente ainda hoje refletir nas qualidades nobres de alguma pessoa com a qual os seus sentimentos ainda não se afinem. Experimente ainda hoje a falar sem azedume, sem agressividade na voz. Ler algum trecho construtivo. Praticar pelo menos uma boa ação sem contar a ninguém. Experimente ainda hoje cultivar a tolerância para com a liberdade dos outros, sem atrapalhar a ninguém. Atendamos, irmãos, diariamente a semelhante receita de atitude e em breve tempo realizaremos a conquista da paz. Então, quando nós nos dedicamos a sermos melhores, seguindo uma receita como essa de atitudes, nós levamos a paz conosco, a paz para o nosso ambiente, onde nós, nos últimos tempos, temos estado em confinamento, não é? Então, daí a importância de nós mantermos uma disciplina do culto do evangelho no lar, depois com a gente mesmo, porque aqui eu não preciso pedir para ninguém, é eu comigo mesmo. O André Luiz propõe que eu faça isso comigo mesmo.
Imagine cada um de nós fazendo isso com a gente. Quanto benefício, quanta alegria, quanta harmonia nós estaremos construindo no nosso dia a dia daqui para frente. Ok, nós vamos para o número 2 agora. É, todo aquele que me confessar, disse Jesus, e me reconhecer diante dos homens, eu o reconhecerei e confessarei também, eu mesmo, ele, Jesus, diante do meu Pai que está nos céus. E todo aquele que me renegar diante dos homens, eu o renegarei também, eu mesmo, diante do meu Pai que está nos céus. Mateus capítulo 10, 32, 33. Se alguém se envergonha de mim e das minhas palavras, o filho do homem se envergonhará dele também. Essa expressão, o filho do homem, ele referia-se a ele, Jesus, quando vier em sua glória, e na de seu Pai e dos anjos. Lucas capítulo 9, versículo 26. Irmãos, irmãs, vamos lá. Aqui, este trecho do Evangelho nos convida a nos encorajarmos, a nos posicionarmos diante das dificuldades que a vida oferece. Todo aquele que tenha coragem de confessar claramente suas ideias diferentes, novas, num primeiro momento, vão encontrar resistência, perigos, perseguições, sarcasmos. Tanto aqui no mundo físico, quanto do outro lado. Outro dia me perguntaram por que a gente está se esforçando, a gente participando das atividades de caridade e ainda a gente recebe a presença, a cobrança de espíritos obsessores. Porque na medida em que nós vamos nos melhorando, eles vai escapando pelo vão dos dedos, não tem mais acesso sobre nós. E eles querem nos fazer assimilar pensamentos de que fazer o bem não vale a pena, isso não é verdade. Então, quando nós nos mantemos firmes, mesmo diante dessas resistências, nós conseguimos, inclusive, alcançá-los e beneficiá-los. Eu vou citar duas situações de pessoas que sofreram essas perseguições aqui no plano físico e que nós conhecemos muito bem. Jesus foi perseguido, crucificado e morto. Kardec, entre outras hostilidades, teve 300 obras espíritas queimadas em praça pública, em Barcelona, no dia 9 de outubro de 1861, porque queriam, acabando com a obra, acabaria com a propagação da obra, do seu trabalho. Foi o contrário. Com Jesus foi exatamente o contrário. As lições se propagaram para a humanidade. Então, o sacrifício do trabalho vale a pena? Manter firme a coragem, pela importância do resultado que esse trabalho vai gerar. Então, vale a pena nós resistirmos à tentação, nós resistirmos a ideias que levam a desânimo. Existem algumas pessoas que negativistas, que acham que não vai dar certo, que vai dar tudo errado. Mostre para elas que não foi isso que Jesus ensinou. Ah, mas e se elas não quiserem? Vamos respeitar o posicionamento delas. Mas nós, de nossa parte, vamos nos permanecer firmes. Amanhã será melhor, sim, se nós tivermos a coragem de encarar a dificuldade aqui e agora, porque vai passar, nada é definitivo. Nós estamos aqui de passagem. As torpezas da vida também estão de passagem. Vai passar. Agora, cabe a mim fazer esse esforço, esse empenho, compreender Jesus. Nós que hoje já estamos na doutrina espírita, militando nos trabalhos do estudo do Evangelho, no estudo da mediunidade, que já participamos lá do intercâmbio mediúnico, quantos testemunhos temos recebido de que não dá mais para a gente imaginar que as coisas acontecem por obra do acaso, que morreu, acabou. A vida continua. A lei de causa e efeito, criada pelo Pai Criador, criou o princípio a lei que rege o princípio de justiça. Vai passar, é uma questão de tempo. Agora, cabe-nos a nós, pelo exercício da fé, cultivar a perseverança, a dedicação, porque quanto mais nós fizermos, maior será a colheita, maior será o benefício. Então, meus irmãos, nós temos uma missão.
no nosso dia a dia. Quantas vezes somos chamados a testemunhar a nossa fé, a nossa coragem e encarar os desafios que a vida oferece todos os dias. Aliás, sobre isso, quem ainda não leu, tem um livro bacana para a gente ler, um dos romances do Emmanuel, ditado por Emmanuel, escrito por Chico, chama-se Renúncia. Vale a pena. Então, somos convidados a trabalhar e superar as adversidades no departamento pessoal, no profissional, no familiar, no espiritual. E é a fé que nos dá essa força de que nós necessitamos para bem proceder e prosseguir. Nós vemos no noticiário, na mídia, ainda atos de intolerância. E nós convivemos com isso ainda em pleno século XXI. Nem por isso vamos renunciar à nossa fé. Ao contrário, vamos testemunhá-la. Como? Como é que eu faço isso? Nos matriculando e trabalhando nas tarefas da caridade. Porque isso robustece, revigora, revitaliza o espírito, proporciona vida boa enquanto estamos de passagem por aqui. E assegura créditos para o espírito. Garante vida boa ali na frente, nesta existência e quando nós tivermos na outra existência. Porque os créditos são cumulativos, meus irmãos. Os créditos são cumulativos. Então, a doutrina espírita, para nós espíritas, especialmente, a doutrina espírita é o desenvolvimento e a aplicação do Evangelho de Jesus. A mensagem de Jesus é justamente para esclarecer que nós semeamos na terra o que vamos colher ali na frente. Depois desta vida, na outra vida. Com um detalhe, nós começamos a colheita aqui mesmo, porque não é nada mais extraordinário, mais gostoso do que quando nós conseguimos contribuir com o outro. Do que quando nós bebemos desta fonte que nos abastece, que nos faz sentir mais fortes e nos sentimos encorajados a também contribuir. Então ela veio para explicar Jesus. Quando Jesus fala a cada um segundo suas obras, vem a doutrina e fala da lei de causa e efeito, da ação e reação, que tudo tem consequência e a cada um será dado segundo o empenho que cada um fez. Então ela veio para explicar que ninguém, nem eu, nem você, nem ninguém na face da terra, não importa suas crenças, suas posições socioeconômicas, não importa. Ninguém se furtará da responsabilidade dos seus próprios atos. Por isso Jesus foi categórico. Eu não vim para os sãos. Aqueles que acham que não precisam de nada disso, vamos respeitar. Mas e nós outros, que ainda somos enfermos da alma, que claudicamos de vez em quando, escorregamos. Jesus disse, quando escorregar, levanta. Levanta aí, lembra? Anda. Nesse sentido, carregue sua cruz. Persevere, disse Jesus, nas palavras do Evangelho, que estão lá em Marcos 8, 34 e 36, diz assim, se alguém quer vir após mim, que renuncie a si mesmo, carregue sua cruz e siga-me. O que é que ele está dizendo aqui? Siga as instruções que eu trouxe ao mundo. Vai por mim, que você vai se dar bem. Porque aquele que quiser salvar a si mesmo se perderá. Ou seja, se você ficar só com olhos para o que está acontecendo aqui no plano material, ou então querendo trabalhar somente para amealhar, arrecadar, nada contra e não tem nada errado, porque o conforto é bom. Mas ele diz assim, aquele que se perder por amor a mim e ao Evangelho se salvará. E com efeito, que adiantaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Perder a si mesmo? Perder a sua paz? O que ele está dizendo aqui? Que no meio de todas essas obrigações e responsabilidades que nos são impostas, é preciso cuidar do espírito, porque é ele que vai prosseguir. Então, olha lá, aquele que quiser salvar-se a si mesmo se perderá. Ou seja, se eu estiver só preocupado com o bem-estar material e esquecer do espírito, quando
encerrar a minha tarefa por aqui, todos esses haveres eu não vou poder levar. E eles vão ficar aqui. Por que vão ficar aqui? Porque não dá para levar. Não dá. Senão a gente levaria. Mas Jesus nos alertou, olha, cuide do espírito também. Então a lição aqui, Jesus nos ensina a importância de suportar corajosamente as tribulações, manter-se firme na fé. É preciso cuidar do espírito, que é quem vai seguir esta viagem. É quem vai despertar do outro lado, fortalecido se nós tivermos ouvido Jesus e colocado em prática, ou fragilizado, cambaleante, pedinte da alma, se nós não quisermos achar que tudo isso não é para nós, como faziam os fariseus na época de Jesus. Então, cuidemos hoje de alimentar o espírito. Isto é, honrar todas as obrigações que nos foram confiadas, sem jamais esquecer de valorizar os bens espirituais. Este é o nosso último assunto. Dito isso, quero encerrar aqui, trazendo os 3 tópicos, 3 frases. Os sãos não têm necessidade de médico. Então, o evangelho de Jesus é para todos, principalmente para aqueles que reconhecem que são necessitados da alma e querem beber desta fonte. Nós que estamos aqui nesta sala, nós já nos dispomos a entender o Mestre. E ao compreender e entender que essas mudanças vão fazer bem para a alma, começar a implementar, colocar a praticar. 2, coragem da fé, sentimento de certeza de que vale a pena perseverar, lutar, porque não há vitória sem luta. Foi isso que Jesus falou. Cuide do corpo, mas cuide do seu espírito também. Ele precisa sentir-se encorajado para que nós prossigamos a nossa marcha com firmeza, com alegria, celebrando cada conquista, cada vitória, ainda que à custa de muitas lutas, mas não há vitória sem luta. E carregue sua cruz. Significa isso: enfrentar corajosamente todos os desafios e, com certeza, ao superá-los, vamos nos sentindo fortalecidos e assim amanhã será melhor. Para finalizar, Joana de Ângeles diz assim: no rio do tempo, e agora grave esta palavra, grave a palavra, hoje, o hoje é vital. É vida. Viver o hoje com elevação e nobreza é a forma feliz de anular o ontem e programar o amanhã. Já estudamos aqui outro dia, num dos estudos passados, quando eu falei de pessoas que eu atendo que ficam presas ao passado. Ah, mas por que eu fui fazer aquilo? Por que eu fui falar aquilo? Por que eu não falei aquilo? Meus irmãos e irmãs, já foi. Joana de Anjos diz o seguinte: e agora? O que é que eu estou fazendo agora que vai servir de programação para o meu amanhã? Então, o meu amanhã será tão mais feliz, tão melhor, quanto mais eu me preparar para dar o meu melhor hoje, no aqui e agora. E a vida é isso. O que já foi, foi. É fazer diferente daqui para frente. Lembra daquela frase do Chico? Ninguém consegue voltar atrás. Mas eu posso começar agora a fazer diferente daqui para frente.